Oi, 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 gente! Oi, 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 Brasil! Você aí que ainda não viu nenhum episódio de um R+, do Singularcast, estou aqui com uma aluna minha que eu acompanho já há 2 anos e a gente já teve tanta coisa legal, tantos surtos, tantas coisas que a gente vai comentar aqui. E o nosso principal objetivo no Singularcast, eu gosto de reforçar isso, é justamente desmistificar a pessoa que passa, para você entender que a pessoa que está aqui de carne e osso é uma pessoa que é igual a você. E que a única diferença é o tempo, tá bom? É o tempo que a pessoa teve, no sentido de preparação, agora, um ano depois desse cenário, ou no caso, 2 anos depois, e o esforço. E eu tô aqui com uma grande aluna minha, Tawane Forlani. Oi. Eu queria apresentar a Tawane para vocês. A Tawane foi aprovada em nefrologia no Einstein, uma instituição aí dos sonhos, fazer uma sub num hospital tão grande, com tantas portas que já estão abrindo e continuarão se abrindo. Então, assim, realmente um sonho. Então, eu queria agradecer você por ter vindo pré-carnaval aqui fazer com a gente antes de começar. Porque, afinal de contas, a gente sabe que o Residente não vai ter carnaval, porque a Residência esse ano vai começar dia 1º. Então, já vai começar ali. Então, antes de mais nada, Tal, muito obrigada pela sua presença, de todo o coração. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Então, assim, vamos começar, tá? Pra gente realmente já quebrar o gelo. Conta pra galerinha que tá escutando a sua idade, aonde que você se formou, pensando em graduação, aonde que você fez o R1 e há quanto tempo a gente já está do R1 até agora a nossa aprovação. Então, meu nome é Tawane, eu tenho 33 anos, minha graduação eu fiz na Faculdade de Medicina de Santo Amaro, a Unisa, e meu R1, né, de clínica, eu fiz no Hospital do Servidor Público Municipal. Aí eu entrei em 2021, em março de 2021, e terminei em março de 2023. Ótimo. E uma das coisas que eu gosto de comentar, porque tenho certeza que às vezes a pessoa não sabe, do meio, não eu digo um limbo, mas é muito perigoso a gente terminar a clínica médica. Por que que eu falo que é perigoso? Porque as portas se abrem, a gente consegue dar plantãozinho melhor, que paga mais, a gente tem oportunidades que lá antes de você ter o acesso direto, a gente não tinha. E isso pode ser uma grande chamada para a pessoa falar, putz, olha, não rolou esse ano do meu R+, então acho que eu vou cair na vida, vou começar a trabalhar e as coisas Ganhar dinheiro, né, Exato. que é bom. Então me conta, como é que foi esse cair na vida, agora como clínica formada? Foi fácil, foi difícil? E aí, o que você me conta? Assim, eu comecei a trabalhar no hospital que eu fiz residência, então isso foi muito bom, porque era um ambiente que eu já estava muito acostumada, mas eu acho que é muito isso que você falou, a gente começa a ganhar dinheiro, eu sempre tive muito medo de começar a ganhar dinheiro e não ter vontade depois de voltar para estudar, porque eu acho que se você para, é muito mais difícil você conseguir voltar depois. Então, desde que eu terminei, assim, o R2, né, da clínica, e vi que eu não ia passar em nada, nem nada disso, eu já deixei horários muito bem definidos pro trabalho e pro estudo, para não cair nem na tentação de ganhar muito dinheiro e depois acabar não conseguindo sair disso, sabe? Então, aí eu comecei a trabalhar lá no hospital, na UTI mesmo, né, que pra mim foi um pouco um desafio, mas e aí eu fazia também hospitalista e enfermaria num outro hospital. Perfeito, que a gente sabe que são plantõezinhos muito melhores do que aquela porta que a gente pelo amor de fazia Deus. em tempos de término do sexto ano. Não, pelo amor, Covid, tudo junto, então não, pelo amor de Deus, bem melhor, bem menos insalubre. Mas essa dica que você deu tá muito boa, da gente colocar uma limitação, falar, olha, o meu trabalho, afinal de contas, já que eu quero ser subespecialista, quero fazer um R+, eu preciso limitar porque as oportunidades aparecem. Tenho certeza que daí falaram, você não quer já ficar como uma diarista da nossa enfermaria, ou mesmo da UTI, já pegar ali aquela proposta, e a gente fala, putz, será que isso tenta a gente? Eu acho que mais do que isso é, por exemplo, furo na escala. Isso é muito perigoso, Matheus, porque assim, você vai fazer o plantão, aí vem um colega e fala, meu Deus, eu preciso desesperadamente passar o plantão. Aí você fica, mas eu só tinha que estudar, por que que eu não pego? E aí você vai nessa, você nunca mais para de dar plantão. Exato. E eu gostaria muito da gente começar agora, após essa introdução. A primeira vez que eu te conheci foi no finalzinho de 2023. Que você chegou para mim num contexto já
pós um ano de estudo, já com Uhum. algumas questões. Uhum. Então, só pra gente situar a galera, me conta o baseline de 2024. Como é que a gente estava no Tá. sentido de dificuldades, rotina, só pra gente ter ideia de como começamos o ano em 2024. Tá, então em 2020, então passamos, né, 2023, acabou não dando certo, e aí em 2024, quando a gente começou, então eu acho que eu já tinha muito mais noção de planejamento de estudos, porque a gente já tinha feito uma mentoria ali no finalzinho de 2023, então na minha cabeça ficou mais organizado o que era e o que não era prioridade, que eu acho que isso faltou muito em 2023. A questão do trabalho já estava meio bem definido, né? Porque apesar de eu ter feito isso em 2023, continua não dando certo. E eu acho que é isso, assim, né? Um ano de estudo, você já tem um pouco mais de noção da matéria também, as aulas são mais fluidas, enfim, tipo, ser um ano de trabalho, eu acho que vai mais fluido, assim. Vai. Isso é legal também da gente pensar que a gente nunca joga fora o que a gente estudou Não. antes. A gente sempre aproveita. E a melhor prova, mais gostosa, que o acesso direto não me escute, é a prova de RIMAR. É boa. É muito mais gostosa da gente estudar, porque é só clínica. Então, pelo menos é algo que estimula mais a gente. Sim, certo? sim. Mas não é só por isso que a gente vai conseguir uma aprovação, porque a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter rotina. É isso. Então, antes da gente falar sobre isso, que são as partes mais técnicas, né, do nosso episódio, vamos situar a galera em relação à nefro. Tá. Foi algo fácil de decidir? Foi algo que você decidiu já há muito tempo? Conta, e assim, e aqui é legal pra gente entender a vida como ela é. Então conta pra gente, tal. Eu tô rindo aqui já, e ela também. Porque você já sabe a resposta. Porque tipo, de outros carnavais. Tá, então, na verdade, foi uma trajetória, assim, Matheus, porque eu acho que quando a residência de clínica, né, você que já fez clínica, você sabe, tipo, ela é uma residência pesada, tipo, não é uma residência fácil, assim, eu acho que Definitivamente não. a maioria dos lugares é assim, e eu acho que eu saí da residência de clínica, eu amo o lugar onde eu fiz e tudo mais, mas eu saí muito cansada, assim, sabe? Então, eu saí com muitos medos, e eu falava assim, ai meu Deus, eu não quero mais saber de hospital. E aí, em 2023, que foi, né, o que eu prestei, logo que eu terminei o R2, eu prestava endócrino. Porque eu falava, ai não, eu quero algo mais ambulatorial, eu quero uma coisa mais assim, enfim. E aí, prestei endócrino. E aí, não passei em 2023, e aí, como eu falei, eu comecei a trabalhar lá no hospital onde eu fiz, lá no servidor público municipal, e eu fui pra UTI. E na UTI, né, tipo, nada a ver com a endócrino, paciente muito grave e tudo mais. O começo foi difícil, mas cara, a clínica médica eu escolhi pela parte hospitalar, assim, sabe? Tipo, no internato eu já via essa parte hospitalar, de emergência e tudo mais. Eu falava, meu Deus, isso é o médico, sabe? Isso que me encantou desde sempre na clínica médica. Então, eu fui começando a sentir um pouco de falta dessa parte hospitalar, de mais diagnósticos mais desafiadores, umas coisas assim. E aí, em 2024, eu achei que era reumato. Eu ainda não tinha chegado na nefro. E aí eu achei que era reumato, e aí eu falei, não, vou pra reumato e tudo mais. E aí, a reumato, assim, né, ela é muito desafiadora em questão de diagnóstico e tudo mais, mas ainda faltava A gente, a parte hospitalar. Exato. Reumato, gente, é óbvio que a gente faz ter consulta, você pode, mas assim, eu só piso na UTI de saltinho alto, dou uns pitacos ali, assim, do tipo, ajuste a expressão e vou embora. Deus me livre ficar com uma batata quente ali, né? Eu ia sentir falta dos meus gravinhos lá. Isso, então isso a reumato não ia me dar. Ia te dar. E aí eu cheguei na nefro. Que tem um pouquinho de tudo. Exatamente. Tem ambulatório, tem manejo muito legal, que é o Exato. manejo da diálise. Eu confesso que assim, ó, na minha escolha de sub, primeiro reumato, depois hemato, mas logo depois vinha nefro. Cara, manejar a diálise, que coisa legal, de fazer toda aquela ciência, e é uma coisa que você vê e você... Tá, melhora, eu acho. Assim, é claro, né, diálise tem os crônicos e tudo mais, mas nos agudos, você põe ele na diálise e às vezes, tipo, muda muito. Nossa, é muito legal. De sentir que, de fato, você... E eu sempre gostei muito da comunicação com o paciente da nefro. Sim. E aquela coisa mais do clinicão raiz, assim, de fazer um diagnóstico, olha,
a gente vai ter que começar a diálise. Eu gostava de fazer essa comunicação, de ver o paciente. Isso é muito legal, É né? muito legal. Inclusive, dá uma vontade de Sinta, né, E assim, é o que eu falo, gente. A gente que é formado em clínica, a verdade é que a gente gosta de clínica. É isso. Então, assim, é óbvio que a gente tem algumas subs que a gente gosta mais, tem umas que a gente não tolera tanto. Sim. Mas a verdade é que essa meiuca, né, reumato, hemato, endócrino também, um pouquinho da nefro, tem as suas particularidades. Exatamente. E uma das coisas mais legais que eu gostaria muito de comentar é que a gente não pode usar a experiência da residência de clínica para definir a minha sub. Sim. Então, eu sou muito grato por ter feito clínica médica, mas eu cheguei no momento, no meu R2, que eu não estava aguentando, porque era muito, assim, ainda mais, eu aprendi muito na minha residência, mas todo residente R2 de clínica, no final, fala, meu Deus, eu não quero mais pisar no hospital. Socorro! É isso. E às vezes a gente, não é que a gente esquece do motivo da gente ter feito clínica. No meu caso, eu sempre gostei muito de ambulatório, então, mas assim, para quem gosta de UTI, você ficou aqueles 2 anos, às vezes muito intenso. E é uma rotina que não condiz com a rotina de uma pessoa formada. Sim. E é muito diferente você trabalhar numa UTI como residente versus como um profissional. Sim. Então, acho que você tem essa experiência na pele. Sim, é muito diferente. Eu acho que é exatamente isso, de que eu precisei resgatar o que me levou pra clínica médica, assim, sabe? Que, tipo, essa ideia do médico que eu tinha e tudo mais. Então, eu acho que, no final das contas, Deus sempre sabe o que faz. Exato. Eu realmente acredito nisso. Eu também. Então, assim, e acho que a gente tem que ser madura o suficiente e tal, pra perceber que eu só sou o que eu sou hoje por causa da experiência que eu tive. Sim. Então, a Tal, ela não conseguiria ter escolhido nefro no finalzinho da R2. Não conseguiria. Porque ela não tinha tido a vivência, depois como um assistente de uma UTI, não teria tido a vivência da vida como ela é, e agora a gente consegue fazer uma forma diferente. Então, essa é a beleza. Então, a gente não pode ter medo de mudar de sub. E a gente conhece pessoas que fizeram 2 subs. E tá tudo bem. E eu me achava um pouco ET, assim, sabe? Porque eu falava, gente, as pessoas, elas nascem com o esteto na mão, falando, eu vou ser cardiologista, mas por que eu não consigo? Também. Cardio é uma coisa que a gente pode... predestinado, né? Já, né? São, né? Eu digo que são os ortopedistas da clínica. É isso. Então, assim, se não for coronário, se não for coração... Não interessa, né? Então... Mas beleza, brincadeiras à parte, a vida é assim, nós somos seres multifacetados, gostamos de pessoas, de locais, de situações completamente diferentes da medicina. E às vezes nos dá, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque na residência de clínica, os estágios mais puxados são, pelo menos no meu caso, de UTI, são de PES. Então a gente fica muito com uma ideia, às vezes com um ranço de alguma coisa, que às vezes, se a gente for analisar, não tem esse ranço todo, depois que essa situação passa. E eu acho que a gente vai aprendendo também, né? Porque quando você tá na residência, você às vezes não sabe direito o que fazer, e aí aquilo te dá medo, e te dá aquele pavor, e aí quando você fala, não que, né, você sempre tá mais, tipo, você já tem uma experiência diferente, assim, eu acho que a vivência, ela acaba sendo diferente também. Total, então esse é um processo que eu acho que vale a pena ser vivido, esse de escolhas, e a gente não ter medo de saltar de tudo isso. E uma das coisas que eu quero comentar, e eu já aqui, né, contando, eu sou fofoqueiro, Brasil, eu sou fofoqueiro. A Tal, ela casou nesse processo. Foi. Então, a gente tem que lembrar que a vida, ela talvez tenha ficado um pouco congelada, processo direto, só que a maior parte das pessoas começa a andar com a vida nesse momento. Porque, afinal de contas, você não podia esperar o maridão para falar, não, eu vou casar depois que eu terminar minha sub. Vamos falar um pouquinho disso? Porque a vida sendo a vida. Isso. E eu acho que tanto eu quanto meu marido, porque meu marido, ele não é médico, né? Meu marido, ele fez direito e ele prestava a prova também. Ele também era concurseiro, exatamente. Então, os dois fazendo prova. E eu acho que foi uma questão pra gente muito tempo também. Porque, tipo... Na ideia, acho que de todo mundo, o ideal é sempre isso, né? Você termina a sua formação, e aí você casa, você tem a sua casa, você faz as suas coisas. E chegou um momento que eu falei pra ele, a gente precisa fazer as coisas, sabe? Tipo, a vida vai ter que acontecer junto com tudo isso. E aí, assim, 2023 foi um ano muito difícil, porque
Meu marido ainda não tinha passado no concurso que ele estava prestando, e eu estava estudando para a prova de residência. Então, eram os dois num ano muito intenso, com o casamento também, porque o casamento a gente fez festa e tudo mais. E aí, assim, foi difícil. Mas no final, graças a Deus, deu certo para ele e para mim também, né? Porque ele passou em 2023. E aí, assim, passou, e aí a gente casou em setembro, a segunda fase dele foi em outubro, então, assim, medo de cair a segunda fase dele no dia do casamento, então foi tudo, no final dá tudo certo, mas assim, dá medo. Isso. E uma das coisas que eu sempre falo, olha, a vida ela não para, porque a gente vai fazer prova de residência. Sim. Ainda mais agora no R+. Então, ó, se a gente tem um aluno que tá nos escutando, que tá, putz, eu vou deixar pra casar nas férias do R+, a vida precisa seguir. É óbvio que quando a gente tá estudando, a gente vai priorizar isso. Claro. Eu sei. Sim. Mas também a gente não pode deixar o outro lado. Sim. E eu, às vezes, sinto que quando a gente progride no outro lado, os estudos também progridem. Eu sei que é uma coisa meio até contrassenso. Sim. Mas uma vez que a gente já tá ali, casado, já, entre aspas, tirou isso da frente, que era uma coisa que vocês dois queriam fazer... Ó, beleza, que os dois estavam concurseiros, não fizeram lua de mel que poderiam ter feito, etc. Mas é bom a gente seguir com a vida. Isso também dá um gás de saber que eu não tô parado no tempo. E também tá tudo bem se alguém tá escutando que vai deixar pra casar depois. Mas só lembrando que dá pra gente fazer isso. Eu acho que é não encarar como um problema, né? Tipo assim, é claro que é uma coisa que a gente quer e tudo mais. Mas, cara, as coisas precisam acontecer. E aí, às vezes, você fica mais ansioso, tipo, mais frustrado, porque, não passei, não aconteceu. E aí, porque isso não aconteceu, aquilo também não vai acontecer. Então, assim, é achar o melhor momento pra tudo, assim, né? Exato. E uma das coisas que eu também quero comentar aqui é que, diferente do acesso direto, agora, óbvio que uma reprovação a gente sempre sofre. Mas é diferente você ser reprovado no acesso direto versus você ser reprovado no R+. Então, uma das coisas que eu sempre comento para meus alunos de R+, cara, vamos fazer o melhor que a gente pode, é óbvio. Mas se não der, a gente continua da onde a gente... Tá tudo bem, né? Exato. Não, também estaria tudo bem no acesso direto. Mas agora é diferente. Você tá trabalhando numa UTI, você tem uma graninha que vem com um salário maior, com uma mesma carga horária de trabalho, porque isso valoriza quem já tem residência, e deve tirar um pouco daquele peso nas costas. Quanto mais a gente colocar num resultado binário, precisa ser, e não precisa, mais as coisas se enroscam. É meio difícil, eu acho também. Eu acho que é isso, assim, você vai trabalhando, você vai fazendo as suas coisas, e você é médico, você tem a sua especialidade já, você já é clínico, sabe? Isso. Então, assim, tem, né, as questões, eu quero passar logo, todo mundo quer, mas tá tudo bem também, você vai continuar tendo seu emprego, você tem a experiência, você tem, tipo, a confiança também no que você sabe, então é mais fácil. Exato. Ainda mais que às vezes, como a vida já tá evoluindo, a gente não tem aquela chance, às vezes, de prestar o Brasil todo. Porque, por exemplo, no seu caso, você não queria nem sair da cidade de São Paulo, porque o maridão tava aqui. Exatamente. Recém passado no concurso. Exato, não ia inventar moda agora. Não tem como. Então, a gente também tem que ser flexível em relação a isso. Com certeza. Ótimo. Então, agora que a gente falou dessa parte, que é muito legal, que eu agradeço muito a gente estar tendo a chance de comentar isso nesse episódio, vamos falar um pouco de rotina. Então, conta pra galera quantas horas você trabalhou em 2024 por semana. Como é que era o esquema aí dos plantões? Então, assim, mudou um pouquinho, né? Depois, acho que do meio do ano eu mudei um pouquinho em relação ao meu trabalho, mas eu fazia... tá vendo assim? Que era cada 15 dias, ficava aquela coisa meio esquisita, mas eu fazia uma vez a cada 15 dias na UTI, e aí depois num outro dia que era fixo, semanal, e depois eu tinha um outro hospital que eu fazia 24 horas invertido a cada 15 dias. Que aí isso dava, eu não lembro mais quanto que dava de horas, vai ficar assim. em torno de 30, 36. Isso, era isso mesmo. Era isso tá mesmo, bem mais tranquilo, ou menos. dá pra gente fazer. Só pra gente ter uma ideia. Um aluno de R+, se a gente for planilhar de estudo líquido, ele alcança um estudo líquido muito menor do que o acesso direto, tá? Então, eu já considero ok pro R+, se a gente conseguir bater 15 a 20 horas líquidas na semana. E esse estudo eu consigo super encaixar numa rotina assim. Inclusive, essa rotina me possibilitou com você encaixar mais do que 20 horas líquidas na semana. O que a gente garante um volume de estudo muito mais competitivo.
Então, a gente tinha esse plantão e uma das coisas que a gente também conversou foi sobre liquidez. Sim. Como é que foi, tal, estudar líquido? Eu sei que como a gente se encontrou ali no finalzinho de 2023, eu já tinha te passado algumas coisas, Sim. mas conta um pouco se isso era diferente do que você já estava acostumado, se isso foi fácil, foi difícil, como é que foi? Eu acho que, assim, a maior diferença de 2023 para 2024, com certeza, foram os flashcards, assim. Para mim, é que, assim, em 2023, eu fazia os flashcards, mas é que eu tinha um grande problema. Eu só fazia e eu não lia os flashcards. Então, não adiantava muita coisa. E quando eu pegava para ver, como era muita coisa, muita informação, e eu não tinha revisado, ficavam umas informações meio perdidas, assim. Então, acabava que em 2023 eu tentava fazer o flashcard, mas era tanta informação que eu não conectava mais de onde tinha vindo, que ficava maçante. Eu não conseguia fazer, e aí eu desistia do flashcard e ficava fazendo só as questões, que são muito boas também, mas que o flashcard fez muita diferença no meu caso. Então, acho que isso foi uma das dicas que você deu, e, tipo, começar pelo flashcard também, né? Que eu começava, então, meu dia fazendo flashcard, e aí eu, né, só passava para a próxima tarefa quando eu zerava o meu flashcard. E era fácil, tal? Era uma coisa gostosa? Como é que era? Não era. Tinha horas que eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando, não aguento mais essas fichinhas. Mas tinha que fazer, né? Porque eu falava, né, você lembra em 2023, você não fez, deu errado. Então eu não pulava um dia de flashcard. Porque muitos alunos pensam que fazer flashcard é criar os nossos benditos cojos, mas sem sentar a bunda e revisar. E o flashcard, ele só começa a funcionar a partir do momento da revisão. E por que que no R+, em qualquer concurso, tá? Mas por que no R+, é um pouco diferente? Porque as provas de R+, são detalhes. Então, não existe mais aquela ideia de isso é específico, ou, né, isso aqui é muito específico. Não. A gente teve esse ano coisas de reumato que, por exemplo, eu corrigi, que são até nível pré-especialista. Então, a gente viveu uma transição de mercado ali de provas de residência. Então, antigamente, a gente tinha os mesmos termos que iriam aparecer. Então, exemplo, ó, nefrite lúpica. Quando caía a nefrite lúpica para o acesso direto versus R+, o R+, pegava um pouquinho mais de esquema de imunossupressão, saber se a gente ia para ciclo, saber se a gente ia para mofetil. Mas esse ano mostrou que mesmo dentro de ciclofosfamida, eu precisava saber se era um esquema NIH ou se era algo mais estilo Eurolupus. Então, a gente está vendo um refinamento mas muito grande. E aqui a gente precisa de um auxílio para ajudar. E é impossível. Se a gente não tiver uma ferramenta de revisão, que você não precisa nem pensar nela, ou seja, eu acordo, já está pronto para mim, eu já pego, olha, minha bateria de hoje, são esses caras que estão vencidos. Então eu vou sentar a bunda aqui e fazer. Do que, nossa, deixa eu olhar ali, quando que foi a última vez que eu vi esse tema, para responder questões. E uma das coisas que eu brigo com os alunos de R+, é que não dá para estudar. Claro que assim, ó, aqui eu vou fazer um disclaimer, tá bom? Existem várias formas da gente estudar. Não estou falando que a nossa forma é a única, né? Ok. Mas uma das coisas que eu brigo é que para o R+, estudar para uma revisão intervalada baseada em questões é muito perigoso. Porque, ó, vamos já usar esse exemplo aqui da nefrite lúpica. Digamos que você tenha errado, que você não lembrava que existiam 2 esquemas de ciclofosfamida para o lúpus, o NIH e o Eurolupus. Beleza. Só que daí, se você for estar baseado em questão, será que a gente tem que jogar na Mega Sena para aparecerem 10, né, dessas 10, 15 questões que você se propuser a fazer? Será que eu posso realmente, filhão, olhar assim no olho da questão e falar, ok, 15 questões de lúpus feitas, não vou errar. Não, Daqui 6 meses eu vou precisar lembrar de tudo no detalhe. Não, e assim, e aquele detalhe que ficou, mas eu não tô revendo essa questão. Então é óbvio que a gente vai encaixar a questão, vamos. Mas eu preciso ter uma ferramenta de revisão onde eu tenho em dia todos os meus erros que eu cometi na minha prova de R+. E o R+ está nos detalhes. Eu acho que em 2023, tipo, eu tinha uma falsa sensação de que eu sabia, porque assim, eu tenho uma ideia, eu sei que existem os dois, mas, tipo, não adianta você ter uma ideia, você tem que, tipo, saber no detalhe, sabe? Eu acho que isso fez muita diferença, o flashcard faz muita diferença nesse sentido. Assim. E puxando sardinha pra minha área, que foi a que eu corrigi, o que foi a osteoporose esse ano na prova de R+? A gente tá vendo exatamente a saída, né? Então, a gente tinha muita questão que ficava naquela coisa, eu vou dar ácido zoledrônico, vou dar um bisfosfonato. Mas agora a gente tá entrando
na onda dos anabólicos na Sim, vida. E as sim. provas estão refletindo isso. Então, a gente teve romosozumab caindo, a Uhum. gente teve a teriparatida caindo com muito Muito. mais propriedade esse ano. Sim. Coisas que antes eu falava, nossa, isso aqui é um detalhe da Ninguém vai osteoporose. cobrar, né? Mas está virando a nossa rotina. Exatamente. Ótimo. Então, quando a gente fala de estudo, conta pra gente como é que era um dia em que você não estava de plantão e como é Uhum. que você se organizava no sentido de horários, liquidez, como é que era, então? Tá. Então eu acordava, né, eu gostava de estudar de manhã, porque eu acho que Uhum. pra mim rendia mais, eu acho que, né, se conhecer também é importante nessa parte. Então eu acordava, tomava meu café e começava a estudar. E aí eu fazia o Pomodoro, que pra mim fez muita diferença também, porque eu achava que era sentar e estudar o máximo que eu conseguia. Parava um pouquinho ali quando a bexiga Exatamente. apertava. Ia no banheiro rapidinho e voltava, e não era assim. Então, pra mim, eu deixava lá o meu cronômetro sempre direitinho, tipo, daí eu preferia deixar no celular que eu não ficava vendo quanto tempo faltava. E aí, tinha os meus intervalos também, então eu respeitava muito isso. As 2 horas de almoço também, que era tipo, pra você conseguir almoçar e conseguir realmente descansar um pouco a cabeça, porque é isso, esses dias que você não trabalha, você fica assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir estudando, então é bastante coisa. E aí eu fazia, né, o ciclo da manhã, que aí variava, mas assim, quando foi chegando mais no final do ano, tinha muito flashcard, então a gente ia aumentando um pouquinho o tempo do flashcard também. E aí dependia, né? Quando tinham as aulas, eu fazia as aulas, fazia a questão, e aí variava um pouquinho da época do ano que a gente tava. Aí tinha o intervalo do almoço, a gente fazia, acho que eram umas 2 horas que tinha ali do Isso. intervalo do almoço. E veja que 2 horas, desculpa te interromper, mas 2 horas, as pessoas olham assim, mas Matheus, você tá me dando Imagina! 2 horas pra eu dormir, assistir o episódio de Friends. Né? É isso mesmo? É Exatamente. verdade este bilhete? Eu falo, Exatamente. sim, E gente. calma que vem mais intervalo ainda durante o dia, né? Porque a gente ainda ia à tarde, fazia, e depois à tarde tinha mais um intervalo de 2 horas, que aí você até falava, isso daqui é pra você ir pra academia, fazer alguma coisa, mudar a cabeça, e aí depois tinha mais um à noite, Pouquinho. 1 horinha, assim, que era 2 de Isso. meia hora, que eram rapidinhos. Exato. Isso a gente pegou muito mais, principalmente na parte final, Foi. né? Então, assim, isso é Uhum. legal da gente organizar. Então, Sim. não é só porque a gente tem um dia inteiro de estudo que a gente, Uhum. de fato, vai passar o dia inteiro estudando. Exato. Então, a gente tem que fazer render aquele tempo Sim. para conseguir descansar Uhum. e conseguir ir pra academia, conseguir fazer Sim. o que você quiser, Uhum. assistir um episódiozinho no Netflix. Tem alguém que se sente muito culpado quando eu recomendo. Vamos Não. colocar um episódiozinho? Eu falo, e vem aquela voz de vó lá da Uhum. infância, falando, você não pode assistir Se nada. você fizer, você não vai ver. É isso que vai Isso. fazer você não passar. Mas é isso, eu acho que meus dias em 2024 renderam muito mais do que os meus dias em 2023, porque eu fazia esses intervalos, assim, sabe? Porque antes é isso, eu sentava e achava que eu só podia levantar, então às vezes não tava rendendo, eu não tava entendendo mais o que eu tava lendo e eu continuava lá, porque era o meu dia livre e eu precisava estudar. Então isso fez muita diferença também. Ótimo. E uma das coisas que eu gosto de comentar também é o que a gente faz com esse tempo. Uhum. Então, o legal que você colocou já como uma base que não tinha sido. Eu te encontrei no finalzinho de 2023, eu puxei tanto a sua orelha, eu falei, olha, essa constância aqui no Anki. Que constância? Não tem constância, nem fez o Anki. Nem fez o Você Anki. falou, vamos deixar um cenário apocalíptico, que aí você colocou e aí vieram, tipo, milhões de flashcards E e tava eu todo tava mundo tudo escondido. atrasado, exatamente. Então, eu reforço. O primeiro horário do dia, a gente tem que fazer a coisa mais importante. Uhum. Não adianta a gente ir para conteúdo novo se aquele conteúdo que você já viu não tá bem. Exatamente. Então, isso a gente tem que colocar. E daí depois, não tem uma receitinha de bolo para rimar. Uhum. Aqui depende muito, principal, do baseline do aluno. Então, Uhum. às vezes, para um aluno no começo do ano que está com baseline ruim, talvez também ver o conteúdo passivo, ou através de uma aula toda, ou pelo menos através do Coffee Express, pode ser bom. Sim. Mas definitivamente uma coisa que eu fiz e que te deu um pouquinho de insegurança depois, foi a gente focar muito em fazer provas, corrigir e questões em cima dos erros. Foi. Vamos comentar disso? Vamos. Eu já tô aqui já, né? Eu tô, tem coisas que eu quero comentar. Encaminhando já. Foi. Eu acho que, assim, eu acho que a gente falou sobre isso também, porque
eu acho que quando começa a estudar, a gente cria uma expectativa também de como vai ser ao longo do ano. Então, quando eu terminei de fazer, né, todo o conteúdo programático que tinha lá do Medicoff e tal, e aí você falou assim, ó, agora a gente vai começar a fazer prova e, tipo, não vai ter mais essa parte de matéria, a gente vai fazer prova e corrigir em cima dos erros. E aí eu falava assim, meu Deus, Matheus, e ainda tinha umas matérias que eu tava faltando fazer e tudo mais, e aí eu tava me enrolando muito em tudo isso, aí você falou, não, tá, faz só a prova agora e só corrige em cima dos erros. E aí, as primeiras provas, assim, tipo, não tive o desempenho que eu queria ter tido. Eu fiquei desesperada. Eu falei, Matheus, o negócio não tá dando certo, por favor. O que eu faço agora, exatamente? Eu falava, não, calma, tal, vamos com... né? Vamos com calma que vai dar certo. Tipo, acredite, é isso. Eu acho que quando a gente muda um pouquinho o esquema de estudo também, você tava numa zona de conforto. Então, tipo, acho que quando você muda isso também, você espera ter um resultado rápido, assim, e, tipo, o resultado não é rápido. E você sai da sua zona de conforto. Então, acho que isso deu uma assustada também, e aí você espera os resultados que às vezes não vêm, e te acontece também, e não é uma coisa linear, assim, né? Tipo, eu vou fazer tanto, e aí com certeza vai vir. Então, acho que isso deu uma assustada, assim. Isso, além da gente te tirar da zona de conforto, eu coloquei num ambiente onde você estava de carro blindado, Sim. e daí eu te deixei ali assim, ó, para o apedrejamento. Porque era questão atrás de questão, e às vezes isso é um golpe no nosso ego, que você fala, não, Furlane, eu não poderia estar errando isso nessa altura do campeonato. Então, a gente se expõe muito mais ao próprio cocô. É isso. Às vezes a gente não quer ver ali, né? A gente, então, tipo assim, você fez 10 questões de, sei lá, Fruit Loops, então você sabia qual que era o tema, sabia tudo mais. Aí agora que você vai pra prova, tipo, vem todos os assuntos, porque é como vai vir no dia da prova, e aí você tem que se deparar, tipo, aquilo, eu fiz milhões de flashcards, mas eu ainda, tipo, preciso fazer mais 1 milhão de flashcards pra entender. Então, às vezes, isso é complicado também. Isso. E uma das sacadas que o R+ tem que ter é não ficar na superfície das questões corrigindo. Sim. Então, sentiu que um tema não tá legal, não apenas joga no flashcard o que caiu dessa questão. Sim. Usa essa questão como degrau para você subir e justamente pegar as outras coisas que podem estar nesse universo paralelo. E uma das coisas que a gente fez era pegar os erros, e desses erros, antes da gente continuar corrigindo, a gente fazia mais questão em cima. Sim. Isso era uma ferramenta maravilhosa que tinha na plataforma. Isso era muito bom, porque você ia lá e aí você, às vezes, errava de novo, mas é porque ele não estava falando da mesma coisa. Era uma coisa diferente. Então, não ia adiantar ter feito só um flashcard daquela questão, porque você tem que saber o todo, né? Isso, porque a gente tem que separar diagnósticos diferenciais. Sim. Então, se uma questão era de meningoencefalite herpética e você errou, ok, eu também quero ver meningoencefalite herpética nesse mini simuladinho que a gente vai, como se fosse brotar da nossa correção. Só que eu quero ver bacteriana, quero ver tuberculose, quero ver tudo que está nesse contexto para me ajudar a separar o joio do trigo. Porque a prova de R+, é separar ali, ó, o joio do trigo, saber quem é quem tá na casinha de quem. E é uma prova gostosa de se fazer. Ela flui muito melhor. Ótimo. E a gente entra também num ponto que assusta muita gente, que é a prova de segunda fase. Que às vezes a gente presta acesso direto, beleza, a gente tem outras instituições, mas quando a gente pensa em R+, a gente tem pouquíssimas, né? E grande parte aqui está concentrado aqui na Unifesp, e a gente pensando em Einstein. Agora, o USP Ribeirão não, porque o USP Ribeirão é diferente. Né? É só acesso direto. Mas e como é que foi pegar a batata quente e falar, meu Deus, eu estou na segunda fase? E com o carro andando, né? Porque ainda tinha a primeira fase para fazer. Então foi a hora que eu passei, eu falei, Matheus, eu tô muito feliz, mas eu tô muito desesperada, porque agora eu não sei o que eu faço. E daí a gente se encontrou e a gente falou sobre a segunda fase. Então eu quero muito comentar sobre a segunda fase. Então, qual era a sua experiência prévia com a segunda fase? Tá, então eu tinha feito no acesso direto, eu tinha feito da Santa Casa, tipo, a prova prática e tudo mais. Na época que tinha. Na época que tinha, exatamente. E depois eu fiz, em 2023, quando eu prestava endócrina, naquela fase da minha vida, eu passei também para a segunda fase, e aí eu fiz a da Unifesp, que em 2023 era tanto a multimídia quanto a de estações também, né?
E só que aí, no Einstein, todo mundo falava que era uma prova diferente, né? Do que eram essas provas que cobrava a parte técnica também, mas tinha muito de soft skills. Então, foi muito bom que uma amiga minha passou também, então a gente acabou conseguindo estudar juntas e isso foi muito bom. Tipo, o curso, né, da Medicoff que tinha essa parte e estudar juntas, porque é isso. Quando eu passei para a Unifesp no outro ano, eu estudava sozinha. E às vezes você fala, tipo, só na sua cabeça, você não fala alto. Então você acha que você tá falando alguma coisa, você acha que você tá arrasando. E quando você tá estudando com outra pessoa, você é obrigado a falar e a perder a vergonha. Então, acho que isso fez muita diferença também. Tipo, tanto de soft skills, assim, porque você tinha que abordar e pensar como você faria na vida real. E tá falando com alguém também foi muito diferente. Isso é muito bom. E ambas fizeram a mentoria. Eu acho que uma coisa legal foi que vocês começaram a compartilhar as nossas planilhas e planejamentos. Mas só pra a gente dar um gostinho, assim, da segunda fase em si. A gente sabe que pro Einstein, como você disse, todo mundo sabe, o soft skill, ele cresce muito. Sim. E a gente pensa que o soft skill é só a gente ser assim, oi, tudo bem, simpático, tratar bem. Mas, cara, não, tem muita técnica. Sim. Muita técnica. Então, a gente treinar isso e deixar de uma forma padronizada vale muito, muito, muito a pena. Sim. Vamos pegar uma estação do Einstein que te marcou muito. Vamos falar um pouquinho dela. Uma estação? Que tenha te marcado. Que foi, na verdade, a minha primeira estação, tipo, quando eu fui fazer a prova prática. Que era tipo, você chegava assim e era um paciente, ele tava na maca, ele passava o caso clínico, falava, olha, era um paciente jovem, e aí ele não dava muito, pelo que eu lembro, né, que a gente tava muito nervoso, mas tipo, acho que não tinha muito as comorbidades que ele tinha, nem nada disso. Ele descrevia uma dor torácica típica, assim, o paciente, ele tava lá gritando, com a mão aqui, falando que tava com muita dor no peito. E aí, a hora que você chegava, começava a conversar com ele, ele te dava o eletro e o eletro tinha um supra. Então, você tava lá diante disso e tudo bem. Só que aí, pra mim, começou a bater muito, tipo, mas por que esse cara tão jovem, que ninguém falou nada de doença? O que tá acontecendo com esse homem que ele tá infartando com um supra grave desse jeito? E aí, você começava a perguntar pra ele. No meu caso, tipo, eu perguntava, porque eram atores, né? E aí, eu perguntava pro ator, eu falava assim, eu perguntei pra ele, mas quando que começou essa sua dor? E aí ele falou assim, eu tava aqui esperando uns exames que eu ia pegar. E eu falava, exame? Mas por quê? Você é doente? Tipo, e eu acho que é isso que eles queriam também, que você cavucasse a história, assim, sabe? E aí, aí ele falou assim, porque é uns exames que eu faço um acompanhamento médico. Mas que acompanhamento médico? Você falou pra mim que você não tinha doença nenhuma, o que você tava fazendo aqui? E aí ele acabava soltando que ele fazia uso de anabolizante, que ele usava, tipo, com um médico e não sei o que lá, e aí você fazia o link que provavelmente era por isso que estava acontecendo. E aí ele começava a ficar muito irritado, porque você perguntava assim, aí a hora que você falava, o anabolizante, né, só que você não falava isso pra ele, né, e falava assim, mas por que tá dando isso, doutora? E aí você tinha que falar pra ele que podia ser, que era o anabolizante, ele começava a ficar muito irritado porque ele falava, foi um médico que me deu isso, como que um médico me prescreve isso? E agora eu tô tendo essa condição e tudo mais. Então era tipo assim, você não colocar a culpa no colega também. E assim, no meu caso, eu saí um pouco pela tangente, assim, eu falei, olha, eu nem lembro o nome dele, eu entendo a frustração do senhor, validar os sentimentos dele, mas agora o senhor tá numa emergência, né? A gente precisa salvar a sua vida, a gente precisa resolver o que é grave. E aí você ia conduzindo a situação, você acalmava ele e ia conduzindo o caso clínico, assim. Ótimo, então um caso bem ilustrativo pra gente discutir algumas coisas. Então, acho que o essencial é olhar bem o caso antes de você entrar. Antes de você entrar, você pode até estar dentro da sala, mas antes de você entrar na estação, cena, né? olha o que deu de informação e olha o comando. Sim. E uma das coisas que eu sempre falo, olha o cenário. Sim. Aonde que a gente tá? Será que tem alguma dica? Tem alguma coisa escondida? Eles propositadamente, né? Assim, gente, acho que até isso tá errado, esse português, mas de forma proposital, eles colocaram uma mesa muito grande, que se a gente tiver que fazer spikes, a gente vai ter que pegar a cadeira e sentar ali. Será que a prescrição é do paciente? Será que o nome do eletro tá? O Einstein adora fazer essas coisas de segurança, então isso tem que estar medulado. Entrou, olha, beleza.
E eu realmente acredito que funciona quase como o mega coach do ACLS. A depender do que você falar e do que você fizer, o ator... Exato. Então eu tenho certeza que você deve ter comentado com até a sua amiga, que às vezes ela falou, nossa, mas o ator pra mim nessa situação não fez isso. Ou ficou mais de boas, ou ficou mais puto, não sei. Mas isso é porque a gente vai no mega code, degringolando para um lado ou para o outro. Teve algumas pessoas que falaram que às vezes não chegaram nessa parte do anabolizante. Então, tipo, acho que depende muito de como você vai conduzindo, assim. E é isso que, tipo, falavam muito no curso pra gente. Olha, sistematiza na sua cabeça o que você tem que fazer. Então eu ficava assim, não, tem que tirar a história dele. Então, tipo, você ficava perguntando milhões de coisas até você achar algum gancho que te levava pra outra parte. Exato. E a gente tem que lembrar que a comunicação no Einstein vale muito mais do que o hard skill, do que você acertar o diagnóstico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Ainda mais que a gente do R+, a gente vai um pouquinho mais enviesado. Mas lembra que o soft skill começa quando você abre a boca e fala bom dia ou boa tarde, até aquele momento. Então não é que a Tawane fez a anamnese ali na sala de emergência, e daí teve uma sirene que toca, vamos começar agora, tarefa 2, onde está inserido o soft skill. Não, é tudo together desde o começo. E a gente tem que ter postura, né, principalmente comunicação não verbal, como é que a gente se posiciona. E é óbvio que a gente tem protocolos para lidar com pacientes que não querem fazer exames, quando que a gente precisa comunicar. Esta que você chama de sair pela tangente, na verdade, a gente tem um protocolo para isso, de como a gente contorna essas situações difíceis e como a gente acolhe uma demanda do eu quero processar o médico que passou esse remédio. E às vezes a gente lidar com tudo isso naquele momento saia justo, a gente precisa ter tudo isso como um protocolo. Certo? Então eu acho que isso foi muito legal, que eu espero que a gente tenha te treinado pra isso. E vamos falar um pouquinho dos procedimentos. O que cai de procedimento? Cara, o procedimento, na verdade, esse ano, eles pegaram a gente, tipo assim, não de surpresa, porque a gente tinha treinado isso, mas tava todo mundo esperando, sei lá, um POCUS, um negócio, assim. Teve um que realmente foi, que era pra fazer uma crico, e teve um outro que era uma curva de espirometria. Assim, caiu exatamente, vocês tinham falado, inclusive eu acho que foi você que fez, exatamente, a gente tinha visto, mas era uma coisa que a gente tava pensando que ia ser mais teórica, tipo, não na estação de procedimento, assim, sabe? Então, tipo, você falou, meu Deus, a hora que eu olhei, eu falei, gente, mas será que eu vou ter que fazer uma espirometria, mostrar como eles chegaram nisso? Mas era só o diagnóstico da espirometria. Então, tipo, na de procedimento são 2, né, que eles colocam. E aí, um era esse, era um paciente que chegava em insuficiência respiratória e tudo mais. E aí, você tinha que pedir todos os materiais pra pessoa que tava lá. E aí, a hora que você laringoscopava, tipo, aí ele mostrava uma via aérea difícil. Aí, você começava a pedir várias coisas. Ah, eu quero um bugie. Ai, gente, não tem bugie. Ah, eu quero anestesista. Ai, o anestesista não tá hoje. Então, exatamente. Aí falou, é crico. Mas assim, eles só pediram para indicar a crico, não pediram para fazer a crico. Foi só falar crico, aí ela falava, fim da estação. E aí, depois você ia e tinha a espirometria, que tinha um caso clínico também, e aí você tinha que dar o diagnóstico completinho, assim, tudo de como que nem eu coloco, né? E assim, eu sempre... Era exatamente como você colocou, Matheus. Eu sempre brigo com vocês, que uma coisa é a gente no consultório saber que o paciente tem uma hipótese de diagnóstico. A gente tem que lembrar que na espirometria a gente vai fazer diagnóstico espirométrico. Então, o nome completo vai ser distúrbio ventilatório obstrutivo, a gente vai classificar em leve, moderado a grave, que é diferente de leve, moderado a grave, por exemplo, para quando a gente pensa em GOLD, outras classificações. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. E esse é um refinamento que não cai tanto no acesso direto. Não, e foi assim, juro, a hora que eu vi aquilo, porque aquela minha amiga, a Carol, né, que é a minha amiga que a gente treinava, a gente fez a citação, porque a gente treinava por videochamada. E aí a gente fez, assim, né, diagnóstico, Gold, não sei o que, não sei o que lá. A hora que você começa a falar, eu falei, Matheus, é doido? Ele acha que vai cair um negócio desse? E caiu. Cara, é muito legal, porque as pessoas esquecem que uma coisa é espirometria, outra coisa é o que a gente pega da espirometria e aplica pro GINA, pro GOLD, etc. E qual foi
a sensação de terminar. Se eu te perguntasse assim na rua: Oi, Tawane Forlani, tudo bem fazer uma entrevista com você? E aí, você acha que você passou no Einstein? O que você falaria no momento pós-prova? Não, claro que não, gente. Tá doido, meu Deus. Não, não achei, assim, tipo, saí da primeira prova, falava, ai, meu Deus, e foi a primeira prova, né? E eu falava, meu Deus, eu já comecei tudo errado, e agora? Não sei o que, não sei o que lá. E assim, da segunda fase, então, porque você sai, tipo assim, ninguém tem o gabarito, mas sai todo mundo falando. Eu já mandei mensagem pro Matheus, falei, Matheus, acho que deu tudo errado, não sei o que lá. E você falou, não, tô achando que você foi bem, todo mundo ficou bravo com você, eu acho que tava dando certo. As coisas degringolaram do jeito que tinha que degringolar mesmo. Exatamente. Mas assim, não achava mesmo. E uma das coisas que eu sempre comento é da gente não sair, não levar a experiência do intra-prova e do pós-prova como um reflexo do nosso desempenho. Ainda mais para o Einstein, especificamente, segunda fase, que tudo, né? Tudo pode acontecer, gente. A gente, né, não sabe. E alguma dica que você queira dar da parte de análise de currículo? Alguma coisa que você viu que fez bom, fez uma coisa diferente, ou que faltou e você gostaria de ter feito? Pra gente fechar, assim, com essa chave. Olha, eu acho que do currículo conta muito coisas que, assim, tipo, na residência também, né? Porque eu acho que a gente do R+, pelo menos no meu caso, a gente foca muito em currículo nessa fase de acesso direto e não sei o que lá, não sei o que lá. Quando chegou no Einstein, eles falaram assim, atividade voluntária durante a residência. Eu falei assim, meu Deus, eu não pensei em fazer isso, sabe? Então, às vezes, acho que uma dica que eu não fiz, assim, mas quando você tá no R1, às vezes, de olhar as instituições que você quer, ver o que conta, porque, você tem durante a residência ali pra fazer. E você não pensa nisso, né? E aí você só pensa na hora que você fala, meu, agora eu já acabei, não tenho mais o que fazer. Então, tipo assim, vai o que tem, né? Mas faz diferença. E às vezes quando a gente tá ali naquele... Eu odeio essa expressão, mas naquele comendo pão com o diabo amassou, do R1 do R2, às vezes chega, nossa, tal, que caso legal na enfermaria, vamos publicar. Eu tô muito que trabalho, exatamente. Mas, gente, é um relatinho de caso. Que faz muita diferença. Exato. Quanto mais trabalho, mais você pontua, assim. Então, tipo, vale a pena. E a diferença do primeiro, segundo, terceiro e quarto são coisinhas. Eu empatei, né? Eu fiquei em quarto lugar no Einstein e o terceiro a gente ficou empatado no centésimo. A gente, tipo, fez exatamente a mesma nota. E daí quando você olha os critérios de empate, você fala, mas nunca que vai chegar nisso. Nunca que vai chegar nisso. A gente fez, tipo, empatou exatamente a mesma nota e aí de critério de desempate era quem tinha ido melhor na segunda fase. E aí ele tinha ido melhor. Aí ele passou na minha frente. Aí, graças a Deus, rodou, mas assim, podia não ter rodado, né? Exato. E assim, isso é uma coisa que pra quem tá escutando e tem tempo, no sentido de tá escutando isso no começo da R2, talvez olhar para aquele chefe que você vai falar, putz, olha, eu tô cansado e tudo, mas ele me deu a chance de publicar com ele um relatinho de caso. Não tô falando pra gente fazer um doutorado, não é isso. Mas publicações contam. Né? Às vezes, nossa, eu poderia descansar, mas tem um congresso aqui que eu acho que é legal ir. E, nossa, seria melhor eu ficar no trampo da minha casa, porque é o único final de semana que eu vou ter livre? É óbvio que vai ficar. Mas às vezes lá na frente vai fazer a diferença. Né? Exato. E para quem já está escutando e já passou disso, também não adianta chorar pelo leite derramado, mas sempre tem alguma coisinha ou outra que dá pra falar. Congresso sempre dá pra ir, né? Então, às vezes um congresso, ainda mais que é começo do ano agora, dá pra correr atrás. E uma outra saída é a gente começar a trabalhar em hospitais que tem um vínculo com algum R1. Então, às vezes, não precisa nem ser de clínica, mas onde rodam residentes de não sei o quê. Por mais que você não seja preceptor, etc., às vezes dá pra gente cavar, olha, eu vou aqui, a gente viu esse caso juntos aqui, você e o residente, ou você e o interno, vamos fazer rapidinho aqui um relato. E assim, não dá muito trabalho. Um relato de caso, se você sentar em 2 a 3 horas, a gente escreve, porque ele é rapidão. E às vezes a outra pessoa vai apresentar num congresso algum outro, manda junto. Não vai ser como primeiro autor, mas não importa. Não, mas conta. Exato, desde que você tenha feito seja uma coisa, né, honesta, né? Não adianta colocar o nome em coisa que não fez. Mas são coisas que a gente não pensa, valoriza. Você acha que estudo, claro, conta muito e tudo mais, mas às vezes é um
adesivozinho assim, ó, Isso. que vai fazer a diferença. Então, para fevereiro de 2025, eu com certeza olharia todos os editais da especialidade que eu Sim. quero. E lembrando que algumas bancas diferenciam. Então, o que vale para reumato não vale Muito. para nefro, que não vale para hemato. Então, olhar Sim. a sua sub e olhar aonde que a gente consegue ganhar. Instituição. Não estou falando para vocês começarem uma pós-graduação, mestrado, doutorado. This is not the point. Eu estou vendo Sim. aonde que a gente consegue crescer. Sim. E às vezes tem uma margem aqui para coisas de trabalho voluntário, que Sim. tem algumas instituições que têm trabalho voluntário, e trabalho voluntário não relacionado à área de saúde. Então, Sim. existem coisas muito específicas. Sim. E que a gente só percebe, às vezes, quando Num já critério de tá rolando. empate. Exatamente, quando você fala, putz, não acredito. Se eu tivesse tido um ponto, né? Não é nem um ponto, 0,01, tipo, ia ter eu teria feito diferença. diferença. Exatamente. Exato, tal. Então, olha que bacana, a gente comentou de 2023, comentamos da primeira fase, comentamos da segunda, rotina, vida, casamento, tanta coisa. Agora eu quero fazer uma distorção do tempo e espaço. Ai, meu Deus. Do nosso sci-fi do SingularCast. E eu sei que isso pode parecer para quem está escutando, mas lá vem o Matheus de novo, mas, gente, eu adoro essa analogia, vocês vão ter que me aguentar. Então, ó, imagina que a Tawane, de fevereiro de 2025, entrou ali num buraco de minhoca do sci-fi e vai cruzar ali, né, num corredor estreito com a Tawane de fevereiro de 2024. E elas vão ter uma troca, assim, curta. Então você não vai poder falar muita coisa. Mas pra gente encerrar esse episódio, que dica que você mesmo gostaria de ter escutado em fevereiro do ano passado, já olhando pra uma pessoa que foi aprovada? Acho que acredita no flashcard e vai dar certo, confia. E vai. E vai, é isso mesmo. Perfeito, uma ferramenta excelente que pode ser implementada em qualquer momento da preparação. Sim. Você pode revisar em qualquer lugar. E eu sei que eu bato muito aqui no Anki e não, mas tem gente funciona. que deve estar, nossa, de novo, o Matheus vai falar. Mas, Achou gente, uma outra que só fala disso também, mas gente, funciona, sério. Eu juro Acredita no Matheus. eu dei a possibilidade pra Tal falar qualquer coisa. Ela que quis falar. Não, gente, funciona mesmo, é muito bom. Exato. Então, queria agradecer de todo o coração. Estarmos aqui em fevereiro. Antes de iniciar. E uma curiosidade. 1º de março, já vai ter plantãozinho da Nefro? Como é que vai ser? Não, a gente vai começar dia 5. Ai, que graças bom! a Deus, sábado Uma vida de de carnaval vai madame. ser poupado. Exatamente, mas dia 5 estaremos lá. Nada como ser sub. Se fosse na Nada. clínica médica, Imagina, duvido, 28 de fevereiro já tava lá. já pra subir, né? Um noturno pra passar. Nossa, Exatamente, gente. caótico. Então, eu queria agradecer de todo o Imagina. coração você ter aparecido aqui, compartilhar um pouquinho da sua história. Então, realmente, esse episódio vai ser útil para 1, 2, 3, não sei quantas pessoas. Mas se for útil para pelo menos para uma pessoa, eu já fico feliz. Eu também, com certeza. Obrigada a você, Imagina. viu, Matheus? E eu Foi queria ótimo. agradecer, sabe quem? As pessoas que estão nos assistindo no YouTube e no Spotify, que ficaram com a gente para mais um episódio do SingularCast. E você, aluno aí do R+, use esse episódio. Olha as armadilhas que a gente comentou para tomar atenção. Olha as coisas que deram certo. E é óbvio que a gente não vai conseguir usar tudo daqui para a sua rotina, para a sua vida. Mas pega algum desses elementos e começa a aplicar. E você vai começar a ver resultados. E sabe aonde eu vou te esperar? Logo mais, nosso próximo episódio do SingularCast. Então, gente, é isso aí. Bons estudos e nos vemos logo mais. Oi, gente!